teologia da libertação é a interpretação marxista do Evangelho. É a realização do programa do Antônio Gramsci. Quem começou com essa... Olha, estuda a história, veja a origem. A teologia da libertação começou com o padre Gutiérrez, no Peru, tá certo? Depois se transferiu para o Brasil. O Brasil virou o grande, né, megafone da teologia da libertação. Mas veja, estuda a origem da coisa. É simplesmente isto, quer dizer, é esvaziar a igreja do seu conteúdo espiritual e transformá-la em instrumento da política comunista. Sempre foi isso. Se tem alguma dúvida a esse respeito, vai estudar, leia os textos, veja o que eles mesmos dizem. Então aqui, Frei Beto responsabiliza a igreja por ter introduzido vírus oportunista na campanha. Um momento. Esse governo aí, todo, o pessoal do PT, está todo reclamando contra o uso da linguagem religiosa, de argumentos religiosos na campanha. Meu filho, o que é a teologia da libertação? A teologia da libertação é a politização total, integral e sistemática da igreja. Quer dizer, nenhum cara da teologia da libertação tem nenhum direito de reclamar contra o uso político de elementos religiosos, porque a teologia da libertação, ela é isto. Ela faz em escala maciça e faz há 40 anos isso aí. Você pode ver que a teologia da libertação consiste em pegar cada frase do Evangelho e lhe dar um sentido político de luta de classe, favorecendo a Revolução Comunista. Os caras estão fazendo isso sistematicamente. O próprio Boff se gaba. Eu escrevi 85 livros. Cada um dos 85 livros do Leonardo Boff é utilização política de linguagem religiosa, sim. Né? Daí, de repente, aparecem os bispos dizendo a coisa mais simples, a coisa que está na doutrina da igreja, que o católico não pode votar em candidato comunista e não pode votar em candidato abortista. Não pode mesmo, isso é oficial da igreja. Quer dizer, o bispo simplesmente repete o que é a doutrina da igreja e diz que o bispo está usando linguagem religiosa de maneira oportunista para interferir na política. Cara, porra! Né? Quer dizer, o Frei Beto é assim, ele é o fake total. Até o sobrenome dele é Cristo. Veja, o sobrenome se chama Cristo. Xeristo, né? Então, ele parece assim, brincadeira do diabo mesmo, né? Ai. Então, o Frei Beto foi um dos criadores do Foro de São Paulo, né? E o que é teoria da libertação, comunidades eclesiais de base, essas coisas, se não aproveitamento político da linguagem religiosa? Quer dizer, é o negócio do Lenin, né? Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Só que é o seguinte, eles fazem a coisa em larga escala, e depois eles pegam uma coisa que é apenas uma aparência do outro lado, e acusam de estar fazendo o que eles estão fazendo. Frequentemente eles acusam primeiro e fazem depois. E você também tem que se legalizar aqui, pô, em direito à situação. Eu não tenho dó de imigrante ilegal. Na verdade, eu vou dizer uma coisa pra você, eu não tenho dó nenhum de pobre. Porque eu fui pobre, eu sei como é que é isto. E sei que a pobreza muitas vezes é uma honra. Se eu tivesse sido filho de rico, todo o mérito que eu fiz seria muito menor. Tá certo? Então, pobreza não mata, não. Pobreza muitas vezes fortalece, você está entendendo? Entendi. Então, eu tenho dó de quem é, por exemplo, criança que é vítima de estupro, pessoa que é assassinada, né? Pessoa que sofre dano injusto, e aí tem dó. Mas simples fato de nascer pobre não é para chorar, não. Jesus Cristo também nasceu pobre, todos nós nascemos pobres. A pobreza faz parte da estrutura humana, estuda história, você vai ver, a humanidade sempre foi pobre. E na Igreja Católica você tem, vamos dizer, toda uma mística da pobreza. Também não deixem de ver aí um vídeo que está aí no blog soaco.blogspot.com, sob o título Bofetada, com 2 Fs. É o Leonardo Boff ficando brabinho porque um site conservador teve a ousadia de entrevistá-lo. Você sabe que o direito de entrevistar é privilégio exclusivo de comunistas, socialistas, etc. Né? Se você chega lá no Boff, né, e pede para entrevistá-lo, ele considera isso um insulto. Ele bate na câmera, fica nervosinho. Esse pessoal está todo muito nervoso. Por quê? Eles não contavam com um abalo na candidatura Dilma. Eles contavam com a vitória no primeiro turno
Tá certo? E com a sua eternização no poder. Nos últimos dias, então, a popularidade da Dilma tem diminuído, as intenções de voto têm diminuído, eles estão desesperados. Por que estão desesperados? Porque eles nunca se prepararam, nunca. O PT nunca se preparou para o rodízio no poder, que é a coisa essencial do regime democrático. Sobe um partido, desce o outro, depois sobe o primeiro, né? E assim por diante, vai trocando. Isto é a essência da democracia. O PT nunca, nunca na vida dele pensou nisso aí. Ele pensou em chegar ao poder, ficar, mudar o sistema de tal modo que as forças opostas jamais pudessem aspirar a chegar lá. Então, o Lula já faz uns 2 anos que ele lançou essa impressão, novo paradigma. Ele diz, nós criamos um novo paradigma.